nos convencendo dos nossos pecados e nos transformando dia a dia até aperfeiçoar a obra que começastes em nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, e devemos tudo isso a Ti, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Só lembrando os irmãos, dia 12 de outubro está se aproximando e nós teremos a série de reflexões aqui na igreja com o pastor Paulo Júnior. Então, 12, 13 e 14 de outubro, você já pode convidar as pessoas e que todos nós possamos, nesses dias, nos deleitar na exposição da palavra que será feita pelo nosso irmão tão precioso, pastor Paulo Júnior. Hoje nós vamos sequenciar o verso 17, hoje é o quarto domingo no verso 17, lembrando que esse verso 17, o Paulo está nos dando os fundamentos da oração. Então, nos domingos passados, nós vimos que o primeiro fundamento da oração é a quem Paulo dirige a sua oração. O texto diz que ele dirige a sua oração ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo não ora a Jesus, ele não ora ao Espírito Santo, ele ora a Deus Pai. E depois Paulo traz numa breve, como que eu posso dizer aqui, uma expressão muito pequena, qual é a definição que ele tem de Deus. Esse Deus Pai, ele vai chamar de Pai da Glória. Foi o segundo domingo que nós usamos para falar então sobre o Pai da Glória. E o propósito final da oração do apóstolo Paulo, que foi domingo passado, quando nós vimos que era para que aqueles irmãos chegassem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Então o texto tem essa cadência, lembrando que eu dei essa quebrada na cadência, falando domingo passado do pleno conhecimento, só que hoje nós vamos terminar falando da terceira expressão do texto, que no caso é sabedoria e revelação. Por quê? Porque Paulo está orando a Deus, ao Deus Pai da Glória, pedindo para que esse Deus Pai da Glória conceda aos irmãos de Éfeso espírito de sabedoria e espírito de revelação. Por quê? Porque somente com espírito de sabedoria e o espírito de revelação estes irmãos conseguiriam chegar ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, por isso que eu dei essa quebrada na cadência textual, para hoje, então, a gente terminar com esta expressão sabedoria e revelação. Mas vamos ler os textos, só para não perdermos a cadência, não é? Nós estamos vindo do verso 1 de Efésios, e hoje nós estamos no verso 17, depois de 1 ano e 5 domingos. Verso 17. Vamos ler o verso 15 até o 17 para ter em mente, e na próxima reflexão eu pretendo usar aí provavelmente mais 3 ou 4 domingos para falarmos do verso 18, que é um verso expressamente rico, e é impossível a gente falar desse verso 18 também em 1 ou 2 domingos, não dá, tem que ser 4 domingos ou 3 domingos para analisarmos. Vamos fazer a leitura? Por favor, Elivan, me auxilie. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Amém. Então, como eu já expliquei, agora a gente vai entrar aqui nestas duas expressões, sabedoria e revelação, não é? A grande questão aqui, quando a gente se detém nestas duas expressões, sabedoria e revelação,
A grande questão aqui é: como é que o homem pode vir conhecer a Deus? O X aqui é esse. E essa questão é uma questão que já foi levantada há muito tempo antes de nós pensarmos na existência nossa. O próprio Jó já havia levantado essa questão. Jó, capítulo 11, verso 7. O Elivan vai auxiliar na leitura. Vai anotando os textos para depois você acompanhar lá na sua casa, ou se quiser abrir aí a Bíblia, fique à vontade. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Jó fez essa pergunta. E Paulo vem responder essa pergunta com duas palavras. Nós só podemos conhecer e desvendar os mistérios de Deus se o próprio Deus nos conceder o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Então, a pergunta que Jó faz no Antigo Testamento, Paulo responde aqui no Novo. E lembrem-se, Paulo não está orando aqui pedindo aos irmãos de Éfeso, e ele está orando a crentes, como eu disse. Ele não está pedindo a esses irmãos que eles se tornassem sábios em suas atividades cotidianas. Apesar de que a sabedoria, nos seus afazeres diários é muito importante, e nós devemos procurar. Então, naquilo que você trabalha, você precisa conhecer muito bem, descobrir novas técnicas que possa te auxiliar. Mas Paulo não está orando pedindo isso aqui aos irmãos de Éfeso. Lembrem-se, a maior parte desses irmãos eram escravos, iletrados. Ele está pedindo aqui, na verdade, é que estes irmãos tivessem abundância do Espírito Santo. Por quê? Porque só com a abundância do Espírito Santo é capaz de nós chegarmos a esta sabedoria, a este entendimento espiritual e a esta revelação do plano redentor de Deus. A intenção de Paulo é isso, é que aqueles irmãos conhecessem profundamente o plano redentor. Não bastava eles já terem sido alcançados, regenerados, selados. Paulo está orando para que eles conhecessem mais. Por que Paulo faz essa oração? Lembrem-se, irmãos, o pecado rompeu a nossa comunicação com Deus. O pecado nos alienou. Nós perdemos a vontade de conhecer Deus. É impossível o homem em sã consciência, ou melhor, em consciência pura, natural, chegar a esse conhecimento de Deus. A partir do pecado, nós nos tornamos fugitivos de Deus. Sempre o homem em pecado está fugindo de Deus. Vocês podem notar, quando uma pessoa que está frequentando uma igreja, uma comunidade, um grupo de oração, e quando você vê essa pessoa se afastando, você pode ter a básica noção: alguma coisa está acontecendo de errado no coração, na mente, já não quer mais adorar a Deus, já não quer mais servir a Deus, alguma coisa está acontecendo. E aqui é claro, Paulo está mostrando que a partir do momento que o Adão e a Eva pecam, a primeira coisa que eles fizeram foi fugir de Deus. Deus se apresenta a eles todos os dias e se apresentava, mas após o pecado eles já começam a fugir de Deus, e nós nos tornamos estranhos a Deus e não conhecemos o nosso Criador como deveríamos conhecê-lo. É fato isso daqui. Então vocês podem perceber que no verso 13 de Efésios, olha o que Paulo pede no verso 13. Paulo, na verdade, está falando isso àqueles irmãos, dando uma orientação. Olha o que Paulo está dizendo a eles. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido,
receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Paulo está mostrando a eles o plano redentor da salvação no verso 13. E no verso 17, Paulo está orando para que esse plano fosse revelado, que eles pudessem realmente conhecer profundamente este plano. Por isso que parece que há uma coisa aqui no texto estranha. Como que pode? Esses irmãos já eram crentes, selados pelo Espírito. Mas quantos de nós que fomos alcançados pelo Espírito Santo e que só depois na caminhada, estudando as Escrituras, o Espírito Santo foi revelando que essa obra nasceu no coração de Deus, essa obra não depende de mim e de você para que ela fosse começada ou iniciada em nosso coração. Essa obra, ela, apesar de não merecermos, Deus nos deu de presente. Deus começou em nós. Deus vai efetuar aquilo que Ele começou, e por isso que Paulo vai colocando: olha, vocês estão crendo por causa do Espírito Santo. Não só estão crendo, mas o Espírito Santo agora também selou vocês. Não só selou vocês, Ele está em vocês como o penhor, como a garantia de que vocês realmente irão morar com Deus, independente das obras, independente do vosso próprio querer. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras diz que Deus efetua em nós o seu querer. É Deus que nos leva, é Deus quem nos alcança. E aí no verso 17, ele vai então apresentar o fim da redenção. Qual é o fim da redenção? O fim da redenção, lê o verso 17, olha que coisa linda, que é o verso que estamos estudando. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então qual é o fim da redenção? É nos levar de volta ao pleno conhecimento. Aquilo que Adão e Eva perdeu e que o pecado tirou de nós, Deus começa uma obra em seu Filho, coloca o Espírito Santo morando em nós para nos levar de volta àquilo que tínhamos antes do pecado. Pleno conhecimento de Deus. Isso vai ser o céu, onde nós seremos ministrados pelo próprio Deus, onde o veremos face a face e o veremos como de fato Ele é. Nós o conheceremos. Lá nós não vamos mais precisar ficar orando. Aqui a gente tem que orar. Lá não vai precisar mais orar. Vocês acham que Adão e Eva eles oravam lá no jardim antes do pecado? Claro que não. O próprio Deus descia com eles. Olha como eu vejo sorriso na face de muita gente. Não gosta de orar, né, irmão? Então, lá não vai precisar orar. Por quê? Porque nós estaremos face a face com Ele. Então, qual é o propósito, o plano da redenção? É nos levar de volta àquilo que perdemos, ao conhecimento de Deus. E aqui surge, então, duas perguntas para nós eliminarmos toda e qualquer dúvida sobre essa questão. Muito simples, muito clara, mas dentro das igrejas muita gente ainda não entendeu. Olha, a primeira pergunta é: algum homem natural conhece a Deus? Um homem natural, um homem sem a revelação do Espírito Santo, sem o Espírito de sabedoria, ele pode conhecer a Deus? De capa a capa, a Bíblia vai dizer que não. Nenhum homem sem o Espírito de revelação, sem o Espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo,
não pode conhecer a Deus. Tem alguns textos para isso? Tem. Vamos lá, vamos auxiliá-los. João 4:24. Deus é o Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Para conhecermos e adorarmos a Deus, precisamos adorar em Espírito. Não tem como. 1 Coríntios capítulo 2, verso 8, verso 10 a 12. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo está se referindo aos poderosos da época dele. Os imperadores de Roma, os líderes e sábios intérpretes da lei judaica, todos os poderosos da terra, nenhum poderoso, seja belicamente falando, seja intelectualmente falando, seja financeiramente falando, nenhum é capaz, nenhum foi capaz e nenhum será capaz de conhecer a Deus sem revelação e sabedoria que vem de Deus. Outro texto, Mateus capítulo 18, verso 3. Em verdade vos digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. O que é que Jesus está mostrando para nós aqui nesse texto de Mateus 18, 3? É como se ele estivesse dizendo a nós que a nossa cultura, a nossa intelectualidade, elas devem ser reduzidas a nível de uma criança. Então ele está de modo muito claro dizendo que por mais culto, por mais intelecto que alguém possa pensar ser ou ter, isso também não vai servir de nada. Terá que ser reduzido ao conhecimento, à carência, ao desamparo de uma criança. Não é fantástico isso? É uma nivelação que Deus faz para que nenhum ser humano tenha vantagem sobre o outro. Aqui é como se ele estivesse trazendo Romanos capítulo 3, dizendo que todos pecaram. É como se Deus cerrasse ou nivelasse toda a humanidade, desde o mais sábio ou inteligente ao mais nécio, dizendo: nenhum e nem o outro é capaz de me conhecer, se não for através do meu Espírito. João capítulo 3, verso 7. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O que Jesus está dizendo ao Nicodemos? Jesus está dizendo ao Nicodemos que ninguém parte de onde está no conhecimento desse Deus. Jesus está dizendo a Nicodemos que é necessário regredir, que é necessário baixar o nível, é necessário descer ao ponto exigente dele. Nascer de novo, se tornar como uma criança, é necessário que nós nos acheguemos a Deus com este sentimento de incapacidade, de dependência. Como que uma criança precisa de um pai? Você que é pai de criança pequena sabe disso. Ele depende de você para tudo. Uma criança não ensina o seu pai. Uma criança precisa da orientação de seu pai. Então é isso que o texto está dizendo.
Estes textos estão nos mostrando que nenhuma ciência, nenhuma cultura, nenhum intelecto pode produzir em nós o novo nascimento. Nenhum. Jeremias, capítulo 13, verso 3, diz assim: será que o etíope pode mudar a cor de sua pele? Será que o leopardo pode mudar as suas manchas? E aí o Jeremias, como boca de Deus, responde: se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Em outras palavras, é como se Jeremias estivesse dizendo assim: é mais fácil um homem virar um lobisomem e uma mulher virar uma mula sem cabeça, do que ele se tornar um cristão. É como se ele estivesse dizendo isso, em umas palavras que você pudesse compreender. Por isso que ninguém se torna crente. Eu me tornei um cristão. Que nada. Ninguém se torna cristão. Tem aqueles amigos que dizem: ele virou crente. É mais fácil virar lobisomem, como eu disse. Mas virar crente, ninguém vira. Ninguém vira. Estes textos são claros. É necessário que Deus haja em nós. A segunda pergunta é: você conhece a Deus? Eu conheço a Deus? Nós estamos como estes irmãos de Éfeso. Foram salvos, selados, tendo em si o penhor do Espírito, mas faltava a eles, como falta a nós, o pleno conhecimento, ou o conhecimento real e verdadeiro da pessoa de Deus. Paulo, quando está orando, ele está orando nesse sentido, que aqueles irmãos daquela igreja pudessem ter as experiências que ele teve, com o Deus poderoso das Escrituras que ele teve. Então, você acha que nós conhecemos Deus de verdade? Conhecemos Deus como deveríamos conhecer? Muitos de nós dizemos que conhecemos Deus. Mas, irmãos, sinceramente, agora eu vou falar de mim. A mim, eu reconheço que eu não conheço Deus como eu deveria conhecer. Sabe como chego a essa conclusão? Da seguinte maneira: por que nós temos tantas dificuldades para orar? Por quê? Se você acha que você conhecia Deus, me responda essa pergunta: você ora com muita facilidade? Você tem realmente prazer quando dobra os seus joelhos para orar? E quando você para de orar, você sai dali com aquela sensação de que: quando será o próximo encontro? Quando será o próximo momento? Não tem dia que a gente vai orar e parece que o céu está de bronze? E você ora e parece que bate lá, e fora o momento em que você dobra o joelho e Satanás vem e liga o gravador do seu lado, e sem som, só vai passando na sua cabeça: o que você está fazendo aí, rapaz? Quem é você? Isso não acontece com você, não? Só comigo? Percebem que nós achamos que conhecemos Deus e, de fato,
está faltando essa bênção de Deus cair sobre a nossa vida, esse pleno conhecimento. Quer ver? Deixe-me trazer para uma coisa mais simples. Sabe aquele seu amigo, aquela sua amiga, que você gosta tanto? Quando vocês se encontram e vocês conversam horas e horas, e o tempo passa que você não vê, você diz: nossa, eu tenho que ir fazer almoço. E a conversa parece que você não quer que acabe. E aí você vai para casa e de repente, no outro dia você liga: uma amiga, vamos lá para tal lugar para a gente bater um papo e continuar aquela conversa. E você fica desejoso para se encontrar de novo com aquela pessoa. É assim que acontece quando a gente dobra o joelho para orar? Essa é a prova que nós não conhecemos Deus como deveríamos conhecê-lo. Quando a gente dobra o joelho para orar, parece que o tempo vira uma eternidade. 5 minutos vira uma eternidade. As palavras acabam. Você já hospedou gente na sua casa que você não conhece muito bem? E aí você conversa um pouco, de repente acaba o assunto, aí um olha para o outro: acho que vamos dormir, ora, depois a gente continua. Continua o quê? Acabou o assunto. Não tem sido assim a nossa vida de oração? Ou é só a minha assim? Temos aquele desejo ardente, aquele prazer, aquela ânsia de entrarmos na presença do nosso Deus, de falarmos com Ele, de ouvirmos a voz dEle, nos direcionando? Temos? Como eu disse, às vezes a gente fica batendo: quarta-feira, reunião de oração, não adianta mais, eu parei, eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Sabe por quê? Porque quem ora em casa, quarta-feira não vai precisar chamar para orar. O cara está querendo, ele quer mais um encontro com Deus. Se a gente não praticar em casa, nós vamos fazer o que aqui? Vai ficar vendo quem veio e quem não veio. Que oração do capeta é essa? Por que as igrejas estão indo de bancarrota? Estão indo à bancarrota? Porque os crentes de hoje não querem mais orar, não oram, não buscam o pleno conhecimento de Deus. Não há mais esse anseio pela verdade. Se conhecêssemos realmente a Deus orando, nós não avançaríamos nos nossos negócios, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, como avançamos diariamente. Quero um exemplo de um homem que conhecia Deus e que não avançava nas suas escolhas. Ele errou vários momentos, sim. Ele era humano. Mas mesmo Deus lhe dando o veredicto de que ele poderia ir, que chegaria ao destino com todas as promessas junto consigo, ele disse: não, eu não vou. Moisés. Vamos ler os textos. Êxodo 33, verso 15. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Só uma pessoa que conhece Deus, prefere Deus do que as bênçãos de Deus. Moisés está dizendo isso aqui. Deus disse a ele: Moisés, pode levar esse povo, eu vou mandar um anjo. Hoje o que mais tem dentro das igrejas é culto a anjos, crente querendo ver anjo. Nós temos que desejar ao Senhor, irmãos.
Nós temos que buscar o pleno conhecimento do Senhor, porque se conhecermos o Senhor, ainda que a terra prometida, as bênçãos estejam lá na frente, se Deus não estiver conosco lá, não serve. Já pensou o céu sem Deus? Não seria céu. O que Moisés está falando é isso, em outras palavras. Terra prometida sem a tua presença é desgraça. Sabe por quê que ele preferiu a companhia de Deus? Porque olha o que diz Êxodo 33, verso 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Mas isso era Moisés. O que ele era diferente de mim e de você? A única diferença é que ele buscava o Senhor mais do que nós buscamos. E Paulo está dizendo àqueles irmãos: olha, vocês foram alcançados, vocês foram selados. Agora eu peço a Deus que dê a vocês essa revelação do quanto é necessário esse pleno conhecimento, para que a caminhada de vocês seja uma caminhada de sucesso. Não existe caminhada nessa terra, porque a gente entende sucesso como a pessoa se dar bem na vida, e sucesso na Bíblia é o oposto disso. Quem teve vida de sucesso na Bíblia se deu muito mal. Paulo foi um homem de sucesso, Pedro foi um homem de sucesso, João foi um homem de sucesso, o Batista foi um homem de sucesso. O Batista perdeu a cabeça, o outro João foi levado para uma ilha, sofreu feito um cão. Paulo carregava no seu corpo as marcas de Cristo, apanhou, apanhou e apanhou. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Estes homens eram homens de sucesso. Por quê? Em vez das bênçãos terrenas, eles preferiram a companhia de Deus, a direção de Deus, porque eles conheciam o Deus, eles tinham em si o espírito da sabedoria, o espírito da revelação, em outras palavras, o Espírito Santo, que estava dando a eles pleno conhecimento. Então, qual é mesmo a sua maior necessidade? Você chegou aqui achando que você tinha uma necessidade muito grande? Sabe qual é a nossa maior necessidade? A minha necessidade e a sua? Conhecermos Deus. Eu preciso conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus verdadeiramente, irmãos. E nós não podemos fugir destas duas verdades. Todo ser humano nasce com essa consciência da existência de Deus. Todo ser humano. E o ateu? Inclusive o ateu. Por isso ele se esforça tanto em tentar provar algo que a sua consciência acusa a existir. Por isso que ele luta tanto, querendo provar que Deus não existe. Se Deus não existe, para que eu vou tentar provar uma coisa que não existe? Porque dentro do ser humano tem essa carência. Eu preciso de Deus, eu preciso conhecer Deus, você precisa conhecer Deus. E nós vivemos perdendo tempo em tantas coisas que não promovem o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, mais uma vez eu lhe digo, não importa a habilidade, a intelectualidade, graças a Deus por isso, porque se não fosse assim, os mais inteligentes teriam vantagem sobre nós. Graças a Deus que não é assim. Por isso que eles precisam se reduzir, eles precisam começar do ponto de partida exigido por Deus.
necessário, Nicodemos, mestre da lei, conhecedor profundo, você tem que nascer de novo, infeliz. Por isso que Paulo, ele mesmo disse: tudo que eu considerava como ganho, agora é estrume, é coisa que não presta, diante da graça, diante do poder, diante do Espírito e da revelação que foi me dada. É isso. E isso só o Espírito Santo pode fazer. Então, para nós caminharmos para o final, quais são as duas formas que o Espírito Santo nos dá conhecimento? Duas formas estão aí. A primeira forma, sabedoria. Essa palavra aqui na Bíblia, ela equivale a informação, a conhecimento, a entendimento. Mas em que sentido? Paulo está pedindo isso a eles. Mas em que sentido Paulo está pedindo isso a eles? Que eles se tornassem sábios, conhecedores, entendidos no plano que Deus havia preparado a eles. Os gregos procuravam sabedoria. A geração presente procura sabedoria, debruçando-se sobre livros. Uma sabedoria mundana, uma sabedoria perversa que tenta tirar Deus do centro. A geração presente é esta geração que quer conhecer um pouco de tudo ou tudo de tudo, menos Deus. Essa é a geração. E esse conhecimento que Paulo está dizendo é o conhecimento que nos torna sábios para a salvação. Esse conhecimento é o que nós precisamos para tornar a nossa vida melhor. Porque até o presente momento existia uma corrente ideológica de que o avanço científico melhoraria a qualidade de vida do homem, traria mais condições e mais perspectiva de tempo de vida. Um dia desse atrás eu estava assistindo o jornal e aí eu vi lá um repórter dizendo que ele se admirava de que em pleno século 21 alguém fosse capaz de matar uma outra pessoa com tamanha crueldade. Tem muita gente achando que a evolução vai promover paz. Vai sim, meu irmão. Vai, claro que vai. Mas isso não é coisa para crente, não. Isso é coisa para o anticristo. Ele vai promover paz. Desde que o homem existe, como diz o profeta Jeremias, ele é incapaz de fazer o bem. Por quê? Porque em seu coração só há maldade. Só há maldade. Quero o exemplo clássico de um grupo que defendia que Jesus não fosse nem voltar, porque as pessoas iam melhorar e o céu ia ser aqui na terra, que acabou se frustrando? As duas guerras mundiais. Aqui derruba até a teoria do espiritismo. Que evolução é essa? Vai morrendo e vem se reencarnando para se tornar melhor. Como assim?
Parece que o negócio está ficando cada vez pior. Como disse o meu sogro lá um dia, a patroa chegou a ele e disse assim, acho que foi o patrão, que ele acreditava na reencarnação. E aí meu sogro perguntou, mas como que você explica, quem é que foi o primeiro que se reencarnou? Porque se não teve criação, é só reencarnação, quem que foi o primeiro que se reencarnou? Então a gente percebe aqui, meu irmão e minha irmã, que nós só vamos chegar a essa paz, a esse pleno conhecimento, a essa vida mais próxima da perfeição, se nós tivermos essa sabedoria, esse conhecimento de Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Em outras palavras, Salomão está querendo dizer assim, olha, todo conhecimento da terra é bom, todo conhecimento científico é bom, desde que ele esteja abaixo desse princípio de sabedoria, desse conhecimento do Senhor. O conhecimento científico nunca pode estar acima. Deus primeiro. Se a ciência diz uma coisa e a Bíblia está dizendo outra, aí eu vou ficar com a Bíblia. Claro que vou ficar com a Bíblia. E a outra coisa que nós precisamos é da revelação. Como eu disse a vocês, o pecado cega o nosso entendimento e sem a revelação do Espírito Santo, por mais inteligente que você possa pensar ser, sem a revelação, não vem para Cristo. Não vira crente. Quer virar crente? Só tem um jeito. Só se o Espírito Santo revelar. Só se o Espírito Santo convencer. O homem natural, por mais que se esforce, ele pode frequentar, qualquer um, pode frequentar aqui os cultos. 10.000 cultos. Não sei se vai dar tempo para tudo isso. Mas ela pode frequentar 10.000 cultos. E vai sair dizendo que não entendeu, que não concorda, que nunca, claro, nunca mesmo, não concorda, claro, como que vai concordar? Por quê? Porque está na Bíblia, olha só, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não vai entender mesmo. Agora, no dia que o Espírito Santo revelar, não existe nunca, não existe, será, talvez, não existe esse negócio de aceitar Jesus, não existe, não existe. Esse negócio de aceitar Jesus dá até uma tristeza, dá uma ojeriza na gente, sabia? Parece que ele fica triste, ele vai embora do culto chorando, ninguém me aceitou. Olha, ninguém me aceitou. Agora inverte o plano redentor e mostra ele como Senhor. Quando Paulo está caminhando para matar os cristãos, ele se revela no caminho de Damasco. Aquele que dizia, eu nunca, ou eu vou matar em nome de Deus. Senhor, Senhor, quem tu és, quem tu és? Pronto, o homem já se rende. Por quê? Porque o Espírito da revelação. Quem é mais forte? O homem para aceitar ou o Espírito para convencê-lo e dizer, aqui está a necessidade maior sua? Isso é graça. É a mesma coisa que eu chegasse para você, a graça é, eu vou tentar numa coisa simples. Eu chegasse para você, você está quebrado. Vou usar esse termo financeiro, você está quebrado. E eu chego para você e digo assim, ó, tá vendo esse pote de ouro aqui? É seu, toma.
Aí você, não, eu não quero isso. Sai para lá, deixa de ser bobo, nunca que você vai falar isso. Você vai abraçar e vai dizer, aleluia! Isso é graça. Essa é a revelação do Espírito Santo. Essa é a sabedoria que Paulo está pedindo àqueles irmãos. E que eu e você precisamos tê-la. Agora você entende por que nos momentos de culto tem alguns que choram? Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando individualmente, independentemente na vida de cada um. Tem outros que estão cantando, adorando ao Senhor. E também neste mesmo culto, você vai ver outros inquietos. Parece que está com comichão. Cutuca aqui, abre o celular, fica vendo WhatsApp. Vai ver o WhatsApp na sua casa. O que você está fazendo aqui? Está impedindo, atrapalhando a pessoa que está do seu lado. Aí sai daqui reclamando. É claro. Aí você tem que entender que isso daqui é por quê? Porque está na carne. O Espírito não está revelando. Aí a gente não deve se frustrar. A gente deve continuar orando. Deus, abre os olhos, abre o entendimento, para que essa pessoa também tenha essa revelação. Uns vão sair daqui achando que Jesus é simplesmente um carpinteiro, mas outros vão sair daqui plenos e convictos de que Ele é o Senhor, o Redentor, o único caminho, a única verdade, a única possibilidade de salvação para o homem. É Ele. Muitos sentimentos. Tudo depende de Deus e do Espírito Santo. Por isso que todos os momentos do culto, a glória sempre é de Deus. Não é de ninguém, nenhum homem. E Paulo entendeu tanto que ele chegou a dizer, olha, um planta, outro rega, o pessoal das igrejas dividindo, brigando, e ele tinha essa plena consciência, olha, o nosso papel é só um, vamos plantar, o outro vai regar, porque quem vai dar o crescimento é o Senhor. É Ele que faz crescer. E o que nós estamos precisando, irmãos, é desse crescimento, de amadurecimento. Então, eu digo a você, não adianta, talvez a gente quer sentar no sofá de um psicólogo, não é? Para ele tentar analisar a nossa mente e dar a nós uma direção. Olha, eu vou ser sincero com você. Ele é tão carente quanto eu e quanto você dessa revelação. Nós precisamos conhecer Deus, irmãos. As nossas respostas, ou as respostas que precisamos, não estão na filosofia, não estão na teologia. As respostas que precisamos, elas estão justamente na comunhão e na revelação que o Espírito pode dar a nós. O que nós realmente precisamos é de Deus. Quer um exemplo? Pegue aí um biólogo moderno e peça para ele explicar essa natureza de Jesus homem e de Jesus Deus. Ele é biólogo, ele deve saber explicar isso. Não só essa natureza de Jesus homem e Jesus Deus, mas essa coisa de que uma pessoa nunca frequentou uma escola e estava no meio de um concílio de doutores, falando como gente grande, uma criança ainda. Falando como gente grande, a ponto das pessoas sentarem e ficarem embasbacadas, dizendo, mas como que ele pode conhecer tanto assim? Não frequentou nenhuma escola. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, mas Jesus aprendeu aos pés de quem? Que jeito que explica isso? Sabe o que eles vão dizer? Jesus foi um mutante aí, um mutante qualquer.
Foi algum equívoco da genética? Claro, não vai conseguir explicar isso daqui nunca, nunca, nunca. Porque nenhum homem no auge da sua sabedoria explicará estas duas naturezas de Jesus. Essa capacidade de dominar tudo, falar tudo, sem ter frequentado nada. Esse poder de uma palavra que diz: Lázaro, vem para fora, e o cara depois de 3 dias morto vem andando. Vai entender, né? Vai explicar isso. Só quem vai entender isso? 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Deixe-me pular aqui para o Elivan ler. Não está aí, Elivan? Eu não projetei, não é esse. Então, 1 Coríntios 2,10. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito Santo, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Só uma pessoa que nasceu de novo pode entender esse Jesus Salvador, pode entender esse Jesus homem, esse Jesus Deus. Está entendendo? É isso daqui. Então, que fique claro para nós. E os 2 caminhos, então, para nós conhecermos a Deus: o primeiro é a oração, irmãos. Não tem como. Os fundamentos da oração, não tem como. Quer conhecer Deus? Só orando. Às vezes eu dou até risada, que eu vejo lá alguns títulos: doutor em divindade. Cara, isso para mim é uma aberração tão grande. Doutor em divindade. Esse cara é Deus? Quem deu aula para ele é Deus? Então precisamos orar. E é isso que a Bíblia vai incentivar tanto. Clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Segundo a Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só assim. Por isso que eu estou dizendo como é importante nós orarmos. E como a nossa falta de oração demonstra a nossa falta de conhecimento de Deus. Se nós orássemos mais, irmãos, e conhecêssemos Deus profundamente, tomaríamos as decisões que tomamos e hoje estamos sofrendo duras consequências? Não. Faríamos o que fizemos sem antes ter tido a direção de Deus para que fizéssemos? Não. Mas a gente faz. A gente escolhe. Falta-nos confiança. Falta-nos isso. E só na oração a gente vai conseguir aprender a confiar em Deus. E é um exercício. Por isso que nos momentos de problema e luta, a gente corre orar, não é? A gente corre, ora, e de repente a gente não vê o resultado, a gente sai dali, entrega tudo nas mãos de Deus. Daqui 2 minutos depois da oração, você já está tentando tomar tudo na mão de Deus de novo, para tentar resolver do seu jeito, do meu jeito. Esse sou eu. É você. Nós somos assim. Por fim, uma outra coisa que nos leva a conhecer a Deus é a revelação da palavra. Então, sem oração e sem revelação da palavra, nós não vamos conhecer Deus. Por isso que é importante, antes de lermos a Bíblia, pedirmos a Deus que nos ilumine, que nos abra o entendimento, que nos instrua com a verdade das Escrituras. Olha o que vai dizer João 1,14 e Romanos 10,17.
Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Cristo se fez carne, a palavra, o verbo, se materializou. A fé só pode ser verdadeira se ela estiver na palavra. E ela só é produzida em nosso coração pelo ouvir da palavra. Por isso que precisamos de revelação da palavra. E isso só o Espírito Santo. Não existe ciência que revele. Por isso que você fica assim abobado. Você pega um cientista com uma capacidade intelectual indescritível, e você pega uma pessoa indouta que nem lê direito sabe, e você fala as verdades simples do Evangelho, e o Espírito Santo revela a um e não revela o outro, e aquele simples talvez entende e sai rindo para casa, todo feliz da vida, transformado pelo poder do Evangelho, que ele nem sabe ler. E aquele cientista volta para casa perturbado, com a alma aterrorizada, porque ele não sabe o que vem depois. E o indouto sai com uma paz tão profunda, porque tem dentro do seu coração a plena certeza e o pleno conhecimento de que aquele que começou em nós a boa obra é fiel para concretizá-la até o dia de Cristo Jesus. A redenção, o plano perfeito de Deus, a volta do Senhor, o nosso encontro com Ele, o fim das dores, a vida eterna. Só Ele sai com essa certeza, só Ele sai com essa paz, só Ele sai com essa verdade dentro de si. Por quê? Porque não dependeu do conhecimento dele, dependeu unicamente, exclusivamente da plena revelação que o Espírito de sabedoria e de conhecimento deu àquela pessoa. Isso é Deus. Esse é o Evangelho de Jesus. O resto é aquilo que Paulo chama, é outro evangelho. E neste púlpito só vai sair o evangelho. O outro deixa para fora. Aqui é o evangelho. E a gente encerra com a frase de Spurgeon, quando disse: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida, se referindo à oração. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Aprenda a dizer não. Será mais útil para você do que aprender a ler latim, grego, hebraico ou qualquer outra língua. Que homem! Esse homem foi um homem de Deus. E aqui a gente encerra. Eu, esses dias, ouvi um testemunho de um irmão que está congregando aqui conosco. Ele trabalha num determinado lugar e ele disse que tinha uma pessoa ali que era um cristão, ou pelo menos um evangélico, que guardava o sábado. E tinha um outro, que era um testemunha de Jeová. Olha só para você ver. E eu fiquei esperando, será que não tem nenhum evangélico lá no meio? Um que fosse
um crente de outra denominação dessa, ainda bem que não teve, porque senão talvez fosse para envergonhar mais a gente ainda. E disse que teve uma possibilidade de uma promoção. E aquele que guardava o sábado já tinha pedido na empresa, antes de entrar, um jeito para não trabalhar no sábado. Acertaram lá para ele não trabalhar no sábado. E esse outro, que era testemunha de Jeová, era a pessoa mais indicada e qualificada pela confiança, caráter que demonstrava. Aí chamaram ele, foram para a conversa. Quando subiram as escadas, não vou mencionar os nomes, porque para não constranger e nem complicar lá na empresa onde a pessoa trabalha. Daí diz que subindo as escadas, falando que ele ia ser promovido, o salário ia ser melhorado, não ia mais precisar bater cartão de ponto e tal. E esse testemunha de Jeová subindo. Quando chega lá na reunião, ele diz: não, olha, eu agradeço a confiança que vocês tiveram em mim, mas eu não vou aceitar isso porque vai me atrapalhar na minha vida espiritual e nos meus compromissos na evangelização, nos meus compromissos com a igreja. Eu agradeço, eu vou continuar na mesma função que eu estou. Deixou de ganhar mais, não precisar mais bater cartão, quer dizer, não vai ser mais peão, né? Em outras palavras, é isso. Para não atrapalhar a vida espiritual. Aí esse rapaz disse que ficou, esse irmão disse que ficou pensativo, mas o outro não vai aceitar. Se esse aqui não aceitou, o outro que guarda o sábado é pior ainda. E foram chamar o que guarda o sábado. Aí já disseram: olha, acho que começaram primeiro na escala boa, né? O salário vai ser esse, não vai mais precisar isso, não vai precisar aquilo, mas tem esse problema. Não, a gente dá um jeito, eu acerto lá e eu aceito essa promoção. Nós, às vezes, estamos parecendo esses legalistas, sabe? O que está faltando para nós, irmãos, é conhecer Deus. Conhecer Deus. Esse testemunho de Jeová me fez lembrar do José, hein? José do Egito. Poderia ter tirado uma lasquinha da mulher do faraó, ou do Potifar, mas preferiu ir para a cadeia. Só quem conhece Deus, irmão. Só quem está buscando Deus é capaz de escolher Deus. Moisés agiu assim. Nós precisamos também começar a buscar Deus, para que as decisões e influências do nosso dia a dia estejam abaixo da vontade de Deus. Somente assim iremos confiar em Deus. Vamos terminar cantando? Eu vou pedir um dueto aqui. Vamos terminar com esse dueto. As duas meninas vão cantar e o Rogério vai tocar. Preste atenção na letra dessa música. Só quem conhece Deus pode ter plena confiança em Deus, em dizer não para as coisas dessa vida, por causa de Deus, em dizer não para aquilo que parece bênção, por causa de Deus. Antes delas cantarem, vamos orar. Depois, os irmãos desse louvor, você pode cumprimentar as pessoas próximas, e tenha todos aí uma excelente semana. Pai, nós te agradecemos nessa noite e te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajude-nos a conhecê-lo, ajude-nos a ter prazer na oração, Senhor, a ter um compromisso e a revelação da Tua Palavra todos os dias, quando abrirmos para lê-la. Nos ajude, faça-nos uma igreja, um povo diferente, um povo que está contigo pelo que realmente o Senhor é, não pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor já fez por nós, que é a coisa mais perfeita,
Muito obrigado por essa revelação da salvação. Aqueles que estão nos acompanhando, talvez pela internet, dê a eles também essa mesma revelação. Ajude-os a compreender de que o Senhor é aquele que fez tudo o que era necessário para que retornássemos à casa do Pai. E tudo foi feito unicamente e exclusivamente na pessoa bendita do seu Filho, que é aplicada a nós através do seu Espírito. Muito obrigado por essa compreensão. Amadureça-nos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém.